Olá, meus amigos, este é o seu canal Você e Deus, eu sou o Marcelo e estamos aqui com mais um vídeo, desta feita sobre vida cristã, e queremos compartilhar com você uma reflexão rápida aqui sobre a vida cristã. E o assunto que eu quero tratar nesse vídeo é 5 atitudes que impedem o crescimento, tá? 5 atitudes que impedem o crescimento. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 44, diz assim: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 13, diz o seguinte: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Queridos, eu escolhi esses dois textos porque um fala sobre a orientação de Deus para que nós tenhamos uma vida separada. A palavra santo significa separado, consagrado, tá? Então, em toda a Bíblia, a palavra santo, ela tem a ideia de que algo ou alguém deve ser separado do uso normal, do pecado, no caso do ser humano, e aproximado a Deus, ou usado para a vontade de Deus, tá? Então, essa é a ideia essencial da palavra santo. E lá em 1 Pedro capítulo 2, que eu também li ali, nós vemos Pedro então dando essa orientação para que devemos nos livrar de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E como crianças recém-nascidas, desejar de coração o puro leite espiritual. O puro leite espiritual aqui seria a palavra de Deus, tá? A vontade de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, baseado nesses dois textos aqui, eu gostaria de refletir com você um pouquinho a respeito justamente disso. 5 atitudes que impedem o crescimento. E a base está justamente aqui em 1 Pedro 2, do versículo 1 ao 3. Nós temos ali maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Então esses textos que nós vimos nos ensinam sobre um assunto muito importante biblicamente: a santificação, tá? A santificação é um processo de limpeza interior, pois a santificação se manifesta de dentro para fora de nós, tá? Então, o que é a santificação? A santificação é o processo, que começa lá quando nós aceitamos a Cristo, no dia que nós entendemos o plano de salvação para a nossa vida, e nós tomamos a decisão, então a partir de agora a minha vida vai ser de Deus, vai pertencer a Deus, e Deus vai dirigi-la. Então ali naquele momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos neste processo chamado de santificação. É um processo, tá? Então a pessoa ela não se torna santa da noite para o dia. Ela vai desenvolvendo e aperfeiçoando esta santidade, esse fazer a vontade de Deus, na medida em que ela vai conhecendo a vontade de Deus através da palavra, e na medida em que ela vai se dedicando também, deixando o Espírito Santo falar com ela, tá? Mostrar o que está errado na vida dela, que ela precisa se consertar, que ela precisa abandonar tais atitudes. E aqui Pedro nos dá uma orientação muito importante sobre essa questão, tá? Mas antes eu quero ler com você também Hebreus capítulo 12, onde você poderá perceber a importância da santificação da nossa vida. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, diz o seguinte: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, separados. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, tá? Então, qual é que são as atitudes que muitas vezes nós vivemos e achamos normal, mas que impedem o nosso crescimento, que impedem a nossa santificação, que impedem que nós possamos ser usados por Deus e entender a vontade de Deus para nós e através de nós. Então a primeira lista que nós temos ali em 1 Pedro 2, versículos 1 a 3, é a maldade, tá? Então nessa lista do apóstolo Pedro, ela vem em primeiro lugar.
E talvez ela seja a origem das outras atitudes, tá? Então a maldade, do grego, significa depravação, malícia. Ela tem um sentido amplo e é usado para toda forma de prática má e degradante. Então maldade significa toda forma de prática ruim, mal e degradante, tá? Ou seja, é o desejo de prejudicar os outros, tá? Isso é maldade. Ela tem origem no coração mau e é um obstáculo ao crescimento na graça, tá? Então a pessoa que tem maldade no seu coração, a pessoa que só gosta de ver os outros mal, ela não tem como perceber e receber a direção de Deus, porque a maldade está imperando no coração dela, tá? Não tem como. Então é um impedimento, é uma atitude que causa um impedimento para o crescimento dessa pessoa, tornando-se impossível desta pessoa adorar a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, olha o que diz, ó. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Em outra versão mais antiga, sem animosidade, significa sem estar de mal com os outros, tá? Então tem a ver com a maldade, né? Tem a ver com a maldade. Então a oração, ela tem efeito quando nós estamos com o nosso coração limpo da maldade, tá? Então aí pode crescer espiritualmente se nós tivermos o coração limpo da nossa maldade. Ela também, a maldade, ela impede o caminho para a maturidade. Por isso Pedro recomenda o despojar-se. Em 1 Pedro 2,1 lá, né? Ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Isso na versão revista e atualizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. Essa palavra despojar significa despir-se, tirar a roupa suja. Então o apóstolo Pedro ali está falando o seguinte, que nós devemos tirar esta roupa suja que é a maldade, né? Prejudica, aquilo que está ficando feio das pessoas olharem na nossa vida. Então ela impede o caminho para a maturidade. O despojamento é uma ação voluntária, ninguém pode fazer, né, se desfazer da maldade, a não ser a própria pessoa que está vivendo na maldade, porque o coração está cheio. Então imagina que fosse uma xícara, né? Uma xícara cheia de café, um exemplo, e a pessoa está louca de sede e ela quer tomar água, mas não tem como ela receber água naquela xícara porque está cheia de café. Então ela precisa esvaziar a xícara desse café para receber a água e então poder se alimentar, poder saciar sua sede, tá? Então é preciso que a pessoa voluntariamente esvazie a sua xícara, esvazie-se dessa maldade para ser cheio da água cristalina que é a vontade de Deus para a sua vida e que ela possa amadurecer, tá? Então cabe a nós o despir-se de toda a maldade, cada um de nós, eu e você. Para Deus, a maldade não passa despercebida, também a Bíblia ensina isso, né? Romanos 1:18 e capítulo 2, versículos 5 a 11, olha o que diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Tá? Isso também está em Salmo 62, versículo 12 e Provérbios 24:12. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Isso também é maldade, tá? Os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Então, qual é a cura espiritual para a maldade? Se a maldade é o desejo de prejudicar os outros, a bondade se destaca pelo desejo de amar,
de ajudar, de abençoar o próximo. Romanos 12, versículos 20 e 21. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tá? Isso é a primeira. A segunda atitude é o engano, o dolo, né? O dolo, que é o engano, né? Então, no grego, dolo significa fraude, artifício ou sugestão para induzir em erro. Também é chamado de trapaça, falcatrua. Isso está em vários textos aí da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Tá? Vou dar alguns para você aqui. Gênesis 34, 13, Salmos 32, 2, Marcos 7, 22, Romanos 1, 29, 2 Coríntios 12, 16 e 1 Tessalonicenses 2, 3. Tá? Então, o engano. O que significa também? Desonestidade, enganação e mentira. Infelizmente, são o que não falta no meio social, nos negócios e etc. Tá? Então, essa história, eu faço porque os outros fazem, isso aí é um tremendo engano, querido. Sabe por quê? Porque cada um de nós vai prestar contas do que nós fizermos e falarmos a Deus. Então, você não pode ir pelo que a maioria faz, você tem que ir por aquilo que é correto, aquilo que é certo, tá? Deixar de enganar os outros, tá certo? Então, como estamos nós neste quesito hoje diante de Deus? Como está você nessa questão do engano diante de Deus? Né? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua consciência? Confira Hebreus 4,13, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Qual é a cura espiritual para o engano, para o dolo? Provérbios 20:10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor abomina. Deuteronômio 25, 13 a 16. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Tá? Terceira atitude, hipocrisia. Significa fingimento, simulação, falsidade. No sentido religioso, é a falsa devoção, a pessoa que diz que é e não é. Demonstração de uma espiritualidade que não se tem, com a intenção de impressionar os outros. Então isso é hipocrisia, tá? No grego a palavra era usada para ator, aquela pessoa que representa ser o que não é na vida real. Então ela nunca foi, nem sempre ela foi usada como um sentido pejorativo. Tá? No passado ela foi usada como um sentido de atributo, de qualidade, de adjetivo. Tá? É obra da carne, é a atitude de uma pessoa não regenerada, uma pessoa que não se converteu verdadeiramente, ou seja, que não nasceu de novo, ainda não entendeu o Evangelho. Então, tramar pelas costas, prejudicar alguém ou supostamente desmascarar, tratando-a bem pela frente e planejando fazer-lhe o mal, se caracteriza a hipocrisia. Tá? Então, todas as definições aqui sobre hipocrisia. Tá? Qual é a cura espiritual para a hipocrisia? A transparência e a sinceridade. A pessoa mostrar quem ela realmente é. Quem ela é, né? Com suas qualidades, seus defeitos, e a sinceridade são a solução correta para uma vida santa. Provérbios 2,7 diz o seguinte, ó. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. 1 Coríntios 5,8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros
mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, se você quer viver uma vida de santidade e ter um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, seja uma pessoa transparente, seja uma pessoa sincera, tá? A palavra sincera tem o sentido também de tirar a máscara de cera, tá? Então, o ator, antigamente, ele usava uma máscara de cera para representar um personagem, e quando ele descia então do palco, ele tirava a máscara e voltava a ser a pessoa que ele era, o ator, né? Então, a ideia é justamente essa, tirar a cera que está impedindo das pessoas verem quem é você e falar o que deve ser dito, né? Um outro elemento também, uma outra atitude é a inveja, tá? Também pode impedir o crescimento. Ela trata-se do ciúme maldoso que se entristece com o sucesso alheio. Aquela pessoa então que fica triste porque o outro está se dando bem na vida, sabe? Está sendo abençoado, beneficiado com alguma coisa. Para Salomão, inveja, né, é a podridão dos ossos. Está lá em Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então a pessoa que é tomada pela inveja, ela vai apodrecendo na sua alma, no seu espírito, né? Vai apodrecendo, porque ela não consegue ver o outro bem. Ela não consegue ver o outro feliz, o outro se dando bem, sabe? Para Paulo é uma das obras da carne, Gálatas 5:21, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Para Tiago, é motivo de confusão e toda espécie de coisas ruins, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Para Jesus, foi o motivo humano que o levou à cruz, Mateus 27:18. Porque sabia que o haviam entregado por inveja, Marcos 15:10. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Qual é a cura espiritual, então, para a inveja? Provérbios 27:4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? É uma pergunta, né? E Paulo responde em Gálatas 5:24-26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, tá? Então, a cura espiritual é andar no Espírito, crucificar a carne, tá? E não provocar a inveja uns dos outros, tá? Então, essa saída é a cura espiritual para vencermos a inveja. A maledicência também é outra atitude também que pode impedir o crescimento de alguém, a maturidade de alguém, tá? Significa falar mal da vida alheia, fazer fofoca, mexeriqueiro, ser mexeriqueiro, tá? Então, 1 Timóteo 5,14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. 1 Pedro 2,1. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então não há pecado mais convidativo do que a maledicência, tá? Falar mal dos outros chega a ser prazeroso, né? Mas não deve ser prazeroso. Nós devemos lutar contra isso, tá? Com todas as nossas forças, porque isso não agrada a Deus e impede o nosso crescimento. É capaz de incendiar uma floresta, é o que Tiago diz lá em Tiago 3, versículos 5 e 6, que a língua, né, é um órgão tão pequeno, mas ela é capaz de botar fogo numa grande floresta. Uma fagulha pode fazer uma floresta ser prejudicada, né? Quem consegue controlar a língua é capaz de controlar toda a sua natureza. Tiago 3,2. Tá? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A inveja também ela é um mal que chega a dividir, a maledicência, desculpe,
É o mal que chega a dividir e destruir os lares, as amizades, os relacionamentos, a igreja, ou seja, onde tiver mais de duas pessoas, de dois seres humanos, e tiver a maledicência ali, estraga, né? Onde tiver mais de duas pessoas, estraga se houver ali maledicência, tá? Tiago trata sobre isso no capítulo inteiro. Lá em Tiago 3, então, fala sobre essa questão da maledicência, né, da língua, da pessoa não conseguir controlar a língua. Então ele fala muito claro lá a respeito desse tipo de mal e como se deve vencer esse tipo de mal. Aí, tá? No capítulo 1, ele encerra fazendo o teste da verdadeira religião. Tiago 1:26, ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Como nós temos nos saído no teste? Como eu e você temos nos saído no teste? Aprovado ou reprovado? Como eu e você temos usado a nossa língua? Para abençoar ou para amaldiçoar? Então qual é que é a cura espiritual? A língua pode e deve ser usada para 4 coisas. Tá? 4 coisas para que a gente possa usar a nossa boca, os nossos lábios, a nossa língua para o bem, para o crescimento espiritual. Louvar a Deus, testemunhar de Jesus, abençoar vidas, né? Quando você ora abençoando, você ora pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a cura de Deus, a salvação de Deus sobre a vida de alguém, você está abençoando essa pessoa, tá? Você está falando bem desta pessoa. Então falar bem também da pessoa também é usar a língua para o bem, é a cura espiritual. E por último, levar palavras de ânimo e consolo aos que sofrem. Também é uma forma da gente vencer a maledicência, tá? Louvar a Deus, testemunhar de Jesus, abençoar pessoas e levar palavras de ânimo e consolo aos que sofrem. Dessa maneira, queridos, então nós podemos tirar da nossa vida todo e qualquer tipo de mal, né? Essas 5 atitudes aí que impedem o nosso crescimento. Que esta palavra possa abençoar a sua vida. Nos ajude se inscrevendo no canal, assista os vídeos até o final, é outro pedido que eu faço, tá? Para que você possa entender, são estudos bíblicos reflexivos, profundos, que mesmo sendo rápidos, eles podem abençoar a tua vida. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas para nos ajudar a fazer com que cada palavra que temos feito vídeo aqui, cada assunto, possa abençoar vidas, tá? Nos ajude a espalhar o Evangelho. Que Deus te abençoe e até o próximo.